E aí pessoal, beleza? Aqui que está falando é o professor Tiago e a aula de hoje vai ser uma continuação das relações ecológicas. Hoje nós vamos aprender sobre a protocooperação e o mutualismo. Vamos lá? A primeira relação de hoje vai ser a protocooperação. A protocooperação é uma relação interespecífica, ou seja, acontece entre indivíduos de espécies diferentes. Nessa relação, todo mundo sai ganhando, sinal positivo para todo mundo. E quando eles se separam, eles conseguem sobreviver. Como assim? Observe essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Aí nós temos dois indivíduos de espécies diferentes. O gavião carrapateiro e o boi. Por que é uma protocooperação? Porque o gavião carrapateiro ele vai retirar os carrapatos do boi. Vai se alimentar dos carrapatos, vai encher a barriga e dessa forma sai ganhando. E por que o boi sai ganhando? Porque o pássaro está tirando os carrapatos dele. Então o boi está perdendo seus parasitas. Então ele também está ganhando. Sinal positivo para ele. Ou seja, os dois juntos, o pássaro e o boi, juntos saem ganhando. E quando eles se separam, eles conseguem sobreviver. Beleza? Vamos para o próximo. Aí nós temos uma relação de protocooperação entre a moreia e o camarão limpador. Por que é uma relação de protocooperação? Porque é entre duas espécies diferentes e todo mundo vai sair ganhando. Como assim, professor? O camarão sai ganhando porque ele limpa a boca da moreia, ele limpa os dentes, limpa a boca, come os restos de comida que estão ali dentro. E dessa forma o camarão sai ganhando, sinal positivo para ele. Enquanto que a moreia também sai ganhando, por quê? Porque a sua boca vai ser limpa, ela vai ter uma maior e melhor higiene bucal. Uma melhor e maior saúde bucal. Então ela também sai ganhando. Agora, quando eles se separam, os dois conseguem sobreviver. O último exemplo de protocooperação da aula de hoje vai ser entre o caranguejo paguro e as anêmonas. Por que é uma relação de protocooperação? Porque acontece entre duas espécies diferentes, a anêmona e o caranguejo. E por que todo mundo sai ganhando, professor? Vamos lá. A anêmona, normalmente, ela vive presa numa pedra, então ela não consegue se movimentar para lá e para cá. Agora, se ela está nas costas do caranguejo, quando o caranguejo anda, a anêmona anda junto com ele. Então aumenta a chance da anêmona conseguir capturar o seu alimento utilizando os seus tentáculos. Está vendo essas partes bem no topo da anêmona? Esses tentáculos são ricos em substâncias tóxicas usadas para a predação da anêmona. Agora, como é que o caranguejo sai ganhando? A partir do momento que o caranguejo coloca as anêmonas nas suas costas, ele se protege. Qualquer predador que tenta se alimentar do caranguejo vai bater primeiro em quê? Vai bater primeiro nos tentáculos da anêmona. Então, dessa forma, tanto a anêmona quanto o caranguejo saem ganhando. Sinal positivo para os dois. Agora, quando os dois se separam, eles conseguem sobreviver. Beleza, pessoal? Essa foi a relação de protocooperação. Agora nós vamos para a próxima, que é a de mutualismo. A relação de mutualismo é bem parecida com a protocooperação, mas tem um detalhe, então fique bem atento. O mutualismo também é uma relação interespecífica, ou seja, acontece entre indivíduos de espécies diferentes, e também todos os envolvidos saem ganhando, igualzinho à protocooperação. Agora, qual que é a diferença? No mutualismo, quando a gente separa os envolvidos, eles não conseguem sobreviver. Igual nessa imagem que vocês estão vendo aí. Essa mancha meio esverdeada, acinzentada, esbranquiçada, são os líquens. O que é isso, professor? Aí nós temos milhões e milhões de seres microscópicos, fungos microscópicos e algas microscópicas. O que acontece? Eles vão se juntar e um vai ajudar o outro. Como é que o fungo ajuda a alga? O fungo fornece sais minerais para as algas. E as algas fornecem para os fungos alimento, açúcar produzido pela fotossíntese. Então, um ajuda o outro. Agora, se a gente separa os dois, eles não conseguem sobreviver. Entendido? Vamos para o próximo exemplo. Aí nessa imagem você está vendo a evolução da germinação de um grão de feijão, por todos os estágios. Por que eu estou mostrando isso? Porque o feijão é uma leguminosa, assim como a soja, assim como o amendoim. Tá, professor? E daí? E daí que as leguminosas
também realizam uma relação ecológica de mutualismo com bactérias. Bactérias do gênero Rhizobium. Como assim? Observa nessa imagem. Aí nós temos uma raiz de um pé de feijão. E nessa raiz, vocês estão vendo esse monte de nódulos, essas bolotinhas? Então, essas bolotas são chamadas de nódulos. E dentro delas tem milhões e milhões de bactérias rhizóbios. Por que é uma relação de mutualismo? Porque o rhizóbio que está dentro dessas bolotas, eles dão para o pé de feijão sais minerais de nitrogênio, fundamental para o desenvolvimento do vegetal. Em contrapartida, o pé de feijão dá para as bactérias alimento, açúcar produzido pela fotossíntese. Então, é uma relação de mutualismo. Por quê? Porque as bactérias rhizóbios ajudam o vegetal e o vegetal ajuda as bactérias. Agora, quando a gente separa esses dois, eles não conseguem sobreviver. Beleza? Ficou alguma dúvida, pessoal? Espero que não, mas se ficou, sempre fica aquela dica. Reveja o vídeo quantas vezes forem necessárias. Então, é isso aí, meus queridos. Até a próxima aula de ciências do professor Tiago. Um abraço, permaneça nos estudos. Tchau, tchau.